Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse humilde canal na busca de uma oportunidade de reflexão sobre esse manancial de esclarecimentos cristãos que é o Espiritismo, conjugando aí as páginas de uma sabedoria revelada acerca dos princípios da ciência maior, da ciência espiritual, na qual difere o espiritismo das ciências naturais humanas. Ou seja, cabe à ciência natural humana o estudo dos princípios materiais. Cabe ao espiritismo o princípio das lentes angulares do estudo dos fenômenos do princípio espiritual, estabelecendo-se um alargamento desse estudo, porquanto não é possível distinguir o aprendizado da ciência material ampliado sobre as lentes dos ensinos espirituais. Da mesma forma que ao princípio espiritual se conjugam os basilares e amorosos princípios cristãos ensinados por Jesus, porquanto na formação da vida, ensejando aí a união do espírito e da matéria, está a amorosa compreensão do nosso Pai maior, Deus. E portanto abrimos aqui, como sempre fazemos, hoje, dia 1º de outubro de 2023, em mais um novo capítulo da nossa pequena história, a lição número 21, Caminhos Retos, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. E nos explica Emmanuel: a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora na Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Mais uma belíssima lição que nos apresenta Emmanuel, fortificando o nosso interesse em dominarmos nossas más inclinações e restabelecermos
os horizontes fecundos da distinção entre o bem e o mal, estabelecendo a trilha reta pela qual devemos seguir. E é claro, não quer dizer com isso que o espírita não vai chorar e não vai sentir os golpes dos obstáculos e das pedras pelos caminhos, mas fazê-lo-á por meio de um compromisso educativo, sem, como diz a lição, murmurar, jogar pedras sobre a sabedoria divina, porque sabe que esses obstáculos e desafios são as lições divinas para o nosso aperfeiçoamento. E é por isso que nós distinguimos não de ser para ser, mas no compromisso de nos educarmos perante as revelações, perante as leis de progresso. Se conosco, amigo e amiga, hoje e sempre nesse estudo fecundo, mais uma vez no dia 1º de outubro de 2023. Que assim seja. Hoje vamos estudar no capítulo, o episódio 35, a morte. E o porquê nós preferimos chamar a morte de um fenômeno tanatogênese espiritual, porque nos parece mais adequado a um novo capítulo do estudo da ciência espírita. Vamos lá, meus irmãos? Então, primeiramente, não vamos fazer aqui um discorrer sobre a morte nas suas expressões mais dignas que vem na doutrina espírita. Vamos nos debruçar apenas pelo fenômeno em si, sobre a fenomenologia morte, e verificarmos as possibilidades que se nos abrem para ampliar ou apoiar ou a desenvolver os capítulos que nos sejam necessários à sua melhor compreensão do ponto de vista da fenomenologia. Primeiramente, nós vamos ver lá na Gênesis, na página 21, no capítulo sobre o caráter da revelação espírita, a seguinte assertiva: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Nós estudamos nos capítulos iniciais dos nossos episódios porque o Espiritismo é uma ciência. E nós estamos aqui recordando essa visão. Ou seja, o Espiritismo, ele revela o quê? Ele dá condições da humanidade conhecer os fenômenos por trás do que não podemos reconhecer. Não podíamos conhecer através dos nossos instrumentos ou dos nossos raciocínios. Portanto, foram-nos revelados as leis que nos cercam e pelas quais nós vivemos e nem suspeitávamos. E as leis que regem efetivamente a natureza universal, a natureza da nossa vida, as relações do nosso corpo com o mundo espiritual, a natureza dos fenômenos e as leis que regem todos os fenômenos da vida universal, incluído aí as nossas relações humanas, desde as nossas conjugações familiares, as conjugações de amizade, de laços de trabalho, bem como aquelas heranças dos nossos compromissos psíquicos e de doenças ou evolutivos. Portanto, o Espiritismo, nessa acepção, é uma verdadeira revelação científica, na acepção científica da palavra. E aí, a gente vê três questões essenciais
Primeiro, o que é a morte na visão explícita, inequívoca do Espiritismo? A morte, lá na pergunta 68, no Livro dos Espíritos, nos diz que a morte é apenas o esgotamento dos órgãos. Com ela, o corpo se decompõe, voltando à natureza material orgânica, fazendo parte da cadeia de transformação da natureza. Por isso nós vimos no capítulo anterior o que é o aparecimento dos seres. Ou seja, como é que se dá o aparecimento dos seres na Terra? O mundo dos seres, naturalmente, que vem do que? Dos princípios orgânicos. Então a morte nada mais é do que o esgotamento dos órgãos. Ou seja, com ela o corpo se decompõe, aqueles princípios orgânicos vão se decompor e vão voltar o que? À natureza. Somente isso. Esse é o conceito da morte. E na pergunta 70, nós já vimos também o quê? Que o fluido vital, ele nada mais é do que aquele princípio, né? É um agente, ou é uma transformação da propriedade do fluido cósmico universal, estabelecendo aí um agente que, unido ao princípio orgânico, a uma matéria orgânica, ele dá a vida ou ele animaliza o corpo. Portanto, vida, como nós já vimos, nada mais é que a união do princípio vital com a matéria orgânica. E o que acontece com a morte? Esse princípio vital, ou seja, que unido, né, ao corpo, com a matéria orgânica, formava a vida, ou seja, novamente, o princípio vital sem a matéria orgânica não é vida. Assim como a matéria orgânica sem o princípio vital não é vida. Por isso que ela está num processo de morte ou de decomposição. Porque já ali não existe o princípio vital. O que acontece com esse princípio vital? Com a morte, ele retorna à massa de onde se originou, ou seja, ao fluido universal, lá na pergunta 70. E o que acontece com o espírito que habitava aquele corpo? Ele volta para o mundo das inteligências incorpóreas, como estava na pergunta 84, onde habitam os espíritos. Os espíritos habitam o mundo das inteligências incorpóreas. Ou seja, o espírito, como nós já vimos também, ele possui um corpo espiritual. Ele vai vivenciar, portanto, na plenitude desse corpo espiritual, nos mundos próprios para sua existência espiritual. Ou seja, um mundo das inteligências incorpóreas do ponto de vista material. Mas nós possuímos, como nós já vimos, um corpo espiritual também chamado de psicossoma ou perispírito. E por que nós entendemos que a morte pode ser melhor explicitado como um fenômeno de tanatonogênese espiritual? Porque Thanatos, embora tenha sido ali, né, explicitado, utilizado por Freud como um mecanismo da mente por uma necessidade ou por uma fixação na morte. Na realidade, a origem de Thanatos significa em grego separação. Embora também tenha... E aí os gregos têm criado toda essa mitologia, né? E criado o deus Thanatos, ou seja, Deus da morte, mas que é o conceito de quê? Da separação. Naturalmente que nós já falamos sobre isso, né? Que ao virmos, né? Ou seja, aos espíritos serem migrados de Capela para a Terra, trouxeram em si os embriões do seu pensamento em que já viviam lá no planeta
E ao nascer ou reencarnarem aqui, fizeram uma interpretação inconsciente desse conhecimento. Então, aos fenômenos da natureza, apresentavam, portanto, alguns nomes. Mas por quê? Sabiam que na existência, como nós já vimos aqui no estudo da cocriação num plano maior, existem os grandes anjos, os grandes devas na mitologia indiana, que são aqueles espíritos superiores responsáveis pela expansão e a organização do universo em cocriação com Deus e dirigidos por espíritos superiores da classe de Jesus Cristo. Portanto, Thanatos tem um conceito de quê? Do grego, separação. Então, se na realidade o espírito, no momento da sua morte, o processo da morte, na realidade é uma separação. O corpo permanece ali na terra em estado de decomposição e o espírito não morre, ele apenas se separa do corpo. Por isso, para a gente, passa a ser o mais afim do conceito fenomenológico do Espiritismo, a utilização da tanatogênese espiritual, que vemos aqui no processo de evolução do homem encarnado. Ele vem desenvolver ao longo das suas existências o que? Aquelas asas que são da intelectualidade e da sua moral. Ou seja, vai desenvolvendo, não é isso? A cada encarnação. E nós vamos ver naturalmente, né, que em muitas vezes, né, nós caímos e não conseguimos, permanecemos estacionados. Né? Não que essas asas não se desenvolvam, mas nós queremos mecanismos que vão influenciar o que? O nosso corpo espiritual aqui, ou seja, ao nos libertarmos, né, dessa transformação em que nós estamos envolvidos no processo de encarnação, ao deixarmos esse invólucro, ao assumirmos a posição de espíritos, nós levamos conosco o nosso corpo espiritual, mas esse corpo espiritual, ele vem, portanto, então, dominado pelo quê? Pelas impressões, tá certo? Que nós imprimimos, pressões psíquicas que nós imprimimos nas ações e sentimentos aos nossos centros vitais que vão agir sobre o nosso corpo perispiritual, e no processo de recapitulação nós volvemos a nascer de novo, a reencarnarmos, para o que? Recapitular onde nós estacionamos, para que possamos novamente evoluir aí, a partir daquele ponto, em intelectualidade e em moral. Portanto, desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Ou seja, está bem explícito aqui que a morte, então, não existe desse ponto de vista, porque para o espírita ela é uma libertação para aqueles que conseguiram alcançar a sua missão. E nós vamos ver mais no próximo capítulo, para aqueles que ainda se mantêm vivos, a ascendência da matéria sobre o seu espírito trazem consigo também para o mundo espiritual aquelas patogêneses, digamos assim, espirituais, que vão prender o espírito, vão fixar ali no corpo espiritual aquelas moléstias espirituais que vão ainda aprisionar
o espírito, há moléstias espirituais de diversas ordens, reclamando aí processos de depuração espiritual, até que se chegue um instante novamente de uma oportunidade de encarnação. Portanto, nós para os espíritas, é importante entender que morte não existe. Existe uma separação e isso é um processo, portanto, de tatogênese espiritual, ou seja, separação, que vamos ver ali, existem alguns mecanismos associados então a essa separação que vão aí impactar na sua nova vida, ou seja, na sua verdadeira vida ao se libertar do corpo. Para uns, portanto, significando uma efetiva libertação daquela zona de expiação na qual vivemos, ou para uns ainda um processo doloroso de acorrentamento e aí de expiação na sua forma espiritual. Meus caros amigos, muito obrigado por mais esse instante de reflexão. Tenha um ótimo dia, um ótimo domingo para você e para sua família. Um ótimo início de mês, um mês maravilhoso para você e sua família. Mantenhamos a nossa consciência viva no estudo do Espiritismo, sabendo que depende o Espiritismo das nossas reflexões, mas sobretudo das nossas ações refletidas na nossa consciência depurada nos ensinos e nas ações dos nossos corações. Fica com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.